fazer uma pergunta sobre o Abel Ferreira, certo? Que é um grande técnico, o melhor que a gente tem aqui, sem dúvida e tal, mas ele perturba os juízes, né? E assim, ele tomou recordista de cartão, nunca tinha visto isso, um técnico ser tão expulso assim e tal. Porque Nunca? Caramba. Tão expulso? Olha, dos últimos... Nunca. Ele é discípulo de quem? Do Mourinho. Mourinho é o único que tem 3 cartões vermelhos no campeonato italiano. Nem jogador tem. Loucura, hein? Então você vai querer o quê do discípulo? Não, pois é, mas aí o que eu ia te perguntar é o seguinte, o que faz o árbitro expulsar o técnico? Ele ser xingado? Tipo, você ser um vagabundo, aí você dá o cartão vermelho? Ou é só ele tá exaltado ali já é suficiente pra ser divertido? Assim, não é nada assim. Acho que a gente não poderia ficar só no Abel pra isso, né? Mas eu não vou me omitir de fazer uma lista aqui, certo? Leão, Vanderlei Luxemburgo, Filipão, Mano Menezes. Cuca. Leão era foda, Leão dava... Né? Pô, na final da Libertadores ele perdeu a linha lá, né? Não, então, mas é pontual. Sim. Então, eu tô falando habitual. Habitual. O Muricy era tranquilo ou era louco? Muricy era tranquilo. Porque mas, ele tem esse jeito doido, né? Mas pontual, né? Okay. Às vezes ele tinha uns problemas pontuais, né? O Muricy me ajudou uma vez pra caramba no tribunal, cara. Edmundo deu uma entrada no Miranda. Um parênteses aí. Edmundo deu uma entrada violenta no Miranda, cara. E eu, pumba, foi lá e cartão amarelo. Aí mas era pra cartão vermelho. Cartão amarelo no Miranda, né? no Edmundo. E aí o Muricy dá entrevista depois do jogo. Ô, Edmundo, Muricy, o Salvo não expulsou o Miranda. Pô, o Espino apitou bem pra caramba, cara. Para de falar de futebol, para de falar de arbitragem, vamos falar do jogo. O jogo foi 0-0, entendeu? Então não foi... O Espino apitou pra caramba, cara. Vamos falar do jogo, para de falar... Não gosto muito de falar de arbitragem, não. Beleza, né? Na segunda-feira o Muricy deu entrevista, deu uma coletiva. Eu vi o joelho, eu vi a canela do Miranda e vi a imagem. Inadmissível não ter expulsado. O tribunal me denunciou. Eu fui pro tribunal. O tribunal tinha me denunciado já, né? Porque a entrada realmente foi muito forte, né? Eu acho que eu nunca falei isso pro Muricy, nem pessoalmente. Eu pego as 2 gravações do Edmundo, do Muricy, e eu levo no tribunal e vou me defender lá, né? Eu pego e falo assim, olha, se eu estivesse olhando a imagem, para mim era cartão vermelho. Mas para você ter uma noção, o técnico que está no mesmo ângulo que eu, o mesmo campo visual meu, que é no nível do campo, que olhando de cima é fácil. Mas olhando, a opinião dele depois do jogo, que não foi nada. No dia seguinte ele viu. Eu vendo essa imagem mostraria cartão vermelho, mas onde eu estava posicionado? Estava bem posicionado e tudo. Mas eu não consegui ver a entrada do Edmundo, por isso que eu não expulsei, senão eu teria expulsado. Absolvido. Legal. Mas o que ajudou foi o áudio do Muricy. Mas vamos lá. É fato que a gente pode fazer uma lista grande. Né? Eu comecei a elencar Leão, Falcão, Vanderlei Luxemburgo, naquele momento do Luxemburgo, né? Mano Menezes, o Abel, que são corriqueiros, né? Que realmente são pessoas técnicos que extrapolam e realmente exagera. Agora, o que faz o árbitro expulsar o técnico? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, por informação do quarto árbitro. O árbitro não escuta. O árbitro não escuta o cara xingando dali. Entendeu? Muitas vezes por informação do quarto árbitro. O quarto árbitro vai informar. A não ser que seja a expulsão por estar gesticulando demais. Então, muitas vezes está gesticulando demais e aí o árbitro vê, vai lá e mostra o amarelo e... Eu cheguei a expulsar... Eu acho que não tem muita expulsão de técnico. Entendeu? Mas eu cheguei a ver muito técnico assim sendo expulso. Porque se tem uma coisa que irrita o árbitro de futebol eu tiro o cartão amarelo e vou lá e vou te dar uma advertência, certo? Qual seria a sua função como técnico? O técnico tomando cartão amarelo? É ficar quieto, né? Boa. Aí eu falo, resolveu. Agora, você vai lá e mostra cartão amarelo e o cara vem pra cima de você pra querer reclamar mais ainda, pode ver, muitas vezes os técnicos são expulsos porque o cartão amarelo não surtiu efeito. Ele não aceita o cartão amarelo, né? E acabou de ser advertido. E aí ele aumenta. E aí é a expulsão. Agora, alguma coisa precisa ser feita no futebol brasileiro, nós estamos falando aqui, né? Esse ambiente, muitas, né? Falou tudo. Mas assim, esse ambiente fora do campo, a CBF está prometendo medidas duras.
Eu sou contra medidas duras de policial. Árbitro de futebol não é policial. Sim. É um futebol e tá todo mundo ali para trabalhar, né? A CBF? A C- mesma que você tá esperando aí 33 anos. Mas Essa ela tá daí? prometendo medidas duras. Ok. Tá, do, Pra do quando não árbitro. sabemos, né? Para esse campeonato brasileiro. Ah, né? é? Ah. Assim, que seria árbitro, pune. Ok. Medida só de punir, entendeu? Eu sou contra. Eu sou favorável ao que acontece no mundo. Chama os técnicos, chama os capitães, chama os árbitros que vão apitar o campeonato, faz um workshop, conversa com eles ali. Vamos interagir. O que acontece? Entendeu? Assim, o que eu acho, falando diretamente do Abel, acho que eu cheguei a fazer até às vezes em alguns comentários, esses técnicos e o próprio Abel, né, se eu pudesse falar para ele diretamente, falta para eles eleger o capitão para exercer o papel do capitão. Muitas reclamações que o Abel faz, ele tem justificativo, tem motivo, Sim. né, para reclamar. Mas quem é que tem que reclamar ou que tem que dialogar? É o capitão. O caso do Abel, ele exerce o papel que é do capitão. Eu vi um Corinthians e Palmeiras com chuva, que não tinha condições de jogo. Essa recente agora, né? Não, foi Dá um mais outro tempo? jogo, E o William era o capitão do Palmeiras, e ele querendo que não tivesse o jogo. E o ideal era ele chamar o capitão e falar, não tem condições de jogo, vai lá e conversa com o árbitro. Era a Edna Alves, inclusive. Vai lá, conversa com a árbitra e fala para ela parar o jogo. O Palmeiras estava ganhando o jogo, inclusive, né? O que ele reclama, o que ele protesta ali por conta disso, que não é função dele. Ele tem que falar pro capitão dele se comunicar. Então, assim, o árbitro vai punir, né? O que tá na regra de punir o técnico? Tipo, porque o jogador, a gente sabe que o jogador não pode fazer. O que o técnico, além de não sair da área técnica, o que não pode fazer? Cara, vou te falar uma coisa que pouca gente sabe. Você sabia que, inclusive, se o árbitro não identifica quem foi o indisciplinado, quem é punido é o técnico que está na regra? É mesmo? Vamos dar um exemplo. Eu jogo uma bola no campo. E rolou uma bola e eu vi que veio do banco. E eu não vi quem jogou. Eu não vi quem jogou, você é o culpado. Você é o líder, toma. Essa é a palavra. Caramba. Você é o líder. Xingou, ofendeu, gritou. E eu não vi quem foi. Mas eu sei que veio dali. Quem foi que xingou? Não sei, ó. Não vi. Mas se o cara falar, foi fulano, aí pra dar o cartão pro Mas fulano... não existe esse cara. Não, pô, acontece. Tem. Não, de jogador falar que foi fulano ou quarto árbitro? Não, então, aí que tá. Com essa informação agora, eu acho que é por isso que a galera no banco toma cartão. Porque tá falando que... justamente isso aí. O cara... tipo, teve o jogador do Botafogo que foi expulso no banco, né? Contra o Flamengo. Ali tá muito óbvio, porque a hora que aconteceu. Mas tem isso, tipo, provavelmente pra... você não quer tirar o técnico dali, né? Aí manda o cartão pro reserva. Cagueta. Não, mas o quarto árbitro vê. Sabe o que eu já vi? É o contrário. O técnico reclamando E falar, foi o jogador pra aqui. falar que foi o jogador. Então, não é o jogador. Distribui os cartões. Ou é o massagista, Ah, o fisioterapeuta. massagista, Sempre Nunca é tem uma jogador. coisinha assim, é verdade. E aí fala assim, agora, é importante isso. O que diz a regra, né? Para a punição ou de cartão amarelo ou de cartão vermelho. Cartão vermelho é ofensa, xingamento. Cartão amarelo, reclamação e protesto. Entendi. Você poderia perguntar, o que é a tolerância, né? Uma vez eu fui quarto árbitro num jogo quente, né? E o Paulo César de Oliveira estava apitando. Eu era o quarto árbitro. O Filipão era o técnico. E aí eu tô lá de quarto árbitro. Aí o Filipão, pô, Paulo! Aí eu olhava, tá, pô, Paulo! Pô, tá. Paulo, assim não dá! Aí eu, cara, vou ter que ir lá pelo menos dar uma... Aí eu chego lá e falo, pô, Filipão, só dá uma maneirada aí. Não, você não vai deixar eu trabalhar? Eu não posso dar bronca no Paulo Nunes? Ele tá falando do... que migué. Cara de pau, né? Os caras já são malandros, eles já São sabem malandros, como não, sair. Filipão, Não, pô, pelo amor de Eu Deus. não posso falar mais com o Paulo Nunes? Qual a chance de ele estar falando com o Paulo Muito Nunes? bom, E aí cara. aquilo... Me derrubou, porque, cara. porque assim... Me derrubou. Porque assim, o Abel tem um esquema, né? Que ele já falou isso em entrevista, né? Que toda vez que ele é expulso, ele tem que vender um carro dele. É um acordo que ele fez com a esposa, né? E quando ele ganha o título, ele pode comprar um carro novo. Pode comprar um aí carro ele novo. tem 7 títulos e 6 expulsões. Tá faltando lucro. Tá no lucro né? ainda. Tá no lucro. Tem 10 carros, pois é. Mas aí, não sei, no jogo... Acho que foi da Supercopa. Que ele chuta o microfone, sabe? Também. Aquilo ali também é passível de punição? Indiscutível. É. Assim, o Abel tinha Porque que não foi pro árbitro nem nada, mas tipo, né? Foi um negócio... Não, mas são equipamentos do jogo, né? Tá. O jogador queria pagar a marca de pênalti, Sim. querer fazer isso, a regra prevê punição, né? Isso é indiscutível, é texto de regra. A ação dele com a Arrascaeta
ela é clara na regra, é para cartão sim. vermelho. Pra vermelho aquilo lá. Cartão vermelho, como foi o Cuca com o Marcos Rocha. Aham, sim. Qual a diferença do Cuca com o Marcos Rocha? Árbitro argentino apitando o jogo. Então ele não tinha que amenizar nada, cumpriu a regra. Uhum. Então a regra trouxe muito mais punição, ela é muito mais severa por essa indisciplina quando vai ter o jogo. Então, se o técnico, quando evita o jogador de jogar, não é para cartão amarelo, não, é para cartão vermelho textual na regra. Ok. Então, o Cuca foi corretamente expulso na final da Libertadores. E o Abel, na ação do Arrascaeta, era para cartão vermelho, texto de regra. Isso vai Perfeito. colocar.